Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Cultural, que aqui a gente traz histórias, pessoas que fazem da arte a transformação da vida. Então, hoje é um episódio muito especial. Eu estou recebendo aqui a escritora Natália de Souza. A gente já teve um bate-papo aí há um tempo atrás, e realmente o nosso quadro ele traz os bastidores da arte, da criatividade. Então, seja muito bem-vinda, Natália, também nesse quadro. Eu já vou passar para você se apresentar, né? Além da escritora, quem que é a Natália, e a gente já dá início ao nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, Natália. Gratidão. Andréia Brandão, olha, tenho 2 agradecimentos iniciais para te fazer. Primeiro, por se lembrar de mim, né, por estar, assim, acompanhando a nossa jornada literária. Mas, assim, segundo, parabéns, eu me sinto privilegiada por ter recebido esse convite, porque eu sou muito entusiasta da escrita nacional. Então, hoje em dia, a gente tem assim, a gente tem os nossos livros, são os crushes, né, internacionais, e que tá tudo bem, tem o seu lugar também, né? A gente tem muitas referências bacanas, mas, poxa vida, aqui no Brasil a gente tem tanta gente boa, então, gratidão por abrir essa oportunidade e por me ter feito esse convite, né? Eu acredito que sim, aqui no Brasil nós somos o celeiro da criatividade, né? O celeiro do empreendedorismo, e o celeiro também dos leitores, então tem muita gente boa para a gente conhecer. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou uma filha amada, mamãe do João Vitor, né? Embora hoje eu desempenhe diversos papéis, eu preciso externar que a grande alegria é ser mãe do João Vitor, um rapaz lindo de 17 anos já. E normalmente as pessoas falam assim: cada livro é um filho. Gente, que amor que a gente tem por cada livro que a gente escreve, né? Não só que a gente escreve, mas que a gente publica e que o leitor tem o prazer de finalizar e depois falar assim: ó, tem um livro para te indicar. Porque, gente, esse é o sonho de todo escritor, é ter o seu livro lido até o final, porque quantos livros a gente começa e para ali logo nas primeiras páginas, né, Andréia? Exato. E mais do que isso, né? Ter lido até o final e ser indicado também. Então, nessa jornada, além de escritora, hoje eu apoio outras pessoas também a despertar para a escrita. E uma escrita com propósito, viu, Andréia? Então, eu tenho algumas formações nessa jornada, né? Sou da comunicação, não tem como ser diferente. Então, não só da comunicação escrita, mas também à frente de podcast, a gente tem um trabalho aí nesse sentido. E quando eu descobri o real propósito para o qual fui criada, né, o propósito de estar aqui, eu realmente tenho esse interesse de cutucar o outro, sabe? Para despertar para o seu propósito. E eu acredito que cada um de nós tem sim uma história fantástica de superação, de fé, né? Uma história realmente que possa impactar a vida do próximo. Então, essa sou eu, Natália Souza. Muito obrigada, Natália. Realmente isso é muito importante. Está bem consoante com a nossa proposta aqui, que é trazer esses bastidores, né? Os desafios da escrita, realmente encontrar, né, realizações, encontrar esse propósito na vida. E vamos agora também, já iniciando aqui, falando como que é a Natália. Conta para a gente aqui, Natália, como você iniciou na literatura, como foi esse momento de despertar para você. Conta para a gente. Bom, eu estava refletindo sobre isso e algum tempo atrás eu dizia que eu escrevi desde a minha adolescência. Eu era uma adolescente tímida, muito assim, fechada no meu mundinho, tinha amigos, estava, né, em diversos grupos, então assim não tinha esse problema, mas sempre caladinha, quietinha, sabe aquela coisa introvertida. E aí, eu tinha uma necessidade de expor, eu tinha uma necessidade de expor os conflitos que todo adolescente tem, né, gente? Então, se eu estava muito apaixonada, se eu estava muito triste, se eu estava muito feliz, eu tinha essa necessidade de expor. E como não era algo habitual para mim, eu tinha, né, esse bloqueio,
eu sentia de escrever. E foi aí que nasceram, assim, inclusive livros. Tem um romance aí histórico que eu espero em breve publicar, mas que eu comecei a escrever lá aos 14 anos, né, na adolescência. Então, quando as pessoas me perguntavam isso, André, eu falava, foi na adolescência e tudo mais, né? E depois eu descobri que não foi na adolescência, resgatando a minha infância. Na infância eu já escrevia cartinhas, sabe? Na infância, aos 10 anos, eu tive uma professora que nos inspirou a escrever um livro, a sala inteira junto, sabe? Então, em 2025, agora em dezembro, nós fizemos um lançamento de um livro que eu trouxe algumas pessoas participando dos capítulos, que foram pessoas que contribuíram com o meu processo, né, na vida, e uma delas foi essa professora da quarta série. E eu falei assim, professora, você lembra que a gente escreveu um livro na sua disciplina, né, na sala de aula, a turma inteira? Então, eu estou nesse processo da escrita desde a infância. Que bacana. E assim, esse testemunho seu é muito importante, porque esse incentivo, né, quando começa desde criança, realmente é algo que perdura aí para a vida toda, né? E a gente acaba aprendendo e gostando muito. Então, isso é característico do escritor. Começa aí com alguns movimentos, aí depois toma gosto pela coisa e por aí vai. E assim, quando a gente vê um livro pronto, a gente é mais um livro. Mas não, por trás disso há todo um processo que é construído e até o final, né? Vamos dizer, esse processo vai até o final e traz o livro pronto. E para a Natália, como que foi esse processo aí da construção, Natália, do seu primeiro livro, de decidir qual que era a temática, o que você iria... Conta para a gente essa experiência, assim, desde que o ano começou até você receber esse primeiro presente aí, pronto. Como é que funciona? Maravilha. Eu posso mostrar o livro? Mostra aí. Bom, primeiro eu vou contar uma história para vocês. O que acontece? Esse livro daqui é o livro Fonte de Milagres. Ele não foi o primeiro escrito, mas ele foi o primeiro publicado. Eu tinha um blog, gente. Olha só, continuo jovem, tá, Andréia? Mas eu tinha um blog. E na época do blog, eu escrevia as coisas que estavam me incomodando ou me deixando feliz na época ali que foi logo depois da gravidez, né, do João Vitor. Então, tudo aquilo que eu estava passando, lá vem de novo, né? A Natália externando através da escrita. E eu escrevi um blog, e eram textos aleatórios, né? E as pessoas que estavam ali me acompanhando, que estavam sempre mandando mensagem, fazendo comentário no blog, elas me incentivaram e falavam, Nath, você precisa colocar isso no livro. Pega esses textos, coloca no livro. Não, que dia que sai seu livro? Você já tem livro? E eu tô assim, gente, eu, escritora? Mas era aquele sonho lá da infância, né? E aí eu falei assim, bom, vou fazer um compilado. Só que eu não conhecia nenhum escritor, não tinha nenhum escritor próximo a mim, né, por perto. Eu não tinha todas as ferramentas, meu computador não era aquele última geração. Então, você imagina, falei assim, mas como que eu vou fazer? E aí eu vi a possibilidade de fazer um lançamento de um e-book, que é um livro digital dentro de uma plataforma bem famosa aqui, né? E aí eu fiz esse compilado, coloquei lá, peguei uma capa azul, eu pensei, azul, azul é legal. E aí coloquei azul e coloquei Fonte de Milagres e meu nome embaixo, somente. Gente, eu coloquei a R$1,99. Então, para você entender, André, que eu não estava acreditando em mim, e que era algo só para externar mesmo, só para falar, ok, é um livro que vocês querem? Tá aqui um livro, consegui, né? Só que nesse processo, na minha cabeça, eu ainda não era escritora. Olha que loucura isso. Então, eu já tinha um livro, já tinha escrito o suficiente para se transformar num livro, já estava ali compilado, mas na minha cabeça eu não era escritora ainda. E aí, os anos foram se passando, as vendas foram entrando e eu fiquei assim maravilhada, porque pessoas de fora do Brasil estavam comprando o livro. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? E na época a gente tinha uma página do Facebook, né? E que foi crescendo e tinha 30 mil pessoas ali. Só que 30 mil, gente, naquela época era muita gente. E eu falava, o que está acontecendo? Eu falei, Natália, você é escritora.
E aí, em 2014, isso foi 2011 para 2012, em 2014, nós publicamos o livro. E aí, já teve uma design que preparou a capa, gente, que hoje é uma capa bonita, sabe? Então, assim, teve direito a tudo. Teve orelha com a minha foto produzida, né? Teve tudo que tinha direito. A gente fez um lançamento numa livraria aqui da cidade, Livraria Leitura, né? Que é uma marca forte. A gente fez um bombom, uma trufa para todo mundo levar para casa, que em cima tinha a capa do livro em papel de arroz comestível, sabe? Então, assim, o que eu sempre digo para as pessoas, né, Andréia, é que faça. Primeiro você precisa fazer, depois você aprimora. Então, se a Natália daquela época tivesse desistido ou tivesse nem começado, porque afinal de contas, eu nem tenho referência, né? Olha só, esse livro lindo não estaria aqui. E aí, com esse livro lindo, eu estive na Bienal do Livro, né, no Rio de Janeiro. Ele foi para a Bienal da Bahia, e a gente foi chegando em tantos outros lugares, tantas portas foram abrindo para mim, né? Então, esse é o primeiro. Mas lembra que eu falei que eu já tinha escrito um romance histórico lá na adolescência? Esse não foi publicado ainda, mas esse foi o primeiro a ser publicado. Nossa, é tão bacana, Natália, essa fala sua de quando a gente reconhece escritora. Eu trabalho, né? Eu escrevi meu primeiro livro tem 17 anos, que eu lancei meu primeiro livro. Mas a ideia era lançar um livro, né? Eu tinha também escritos baseado em fatos, microcontos, eu tinha muita coisa, compilei também e lancei meu primeiro livro. Mas eu não me identificava como escritora. Aí veio mais livros, né? Veio uma trilogia infanto-juvenil, veio também romance, poesia, tudo eu gosto de escrever, eu não tenho um gênero específico. Eu tenho 2 livros técnicos, porque eu sou contadora de formação, né? Mas o ponto que eu vejo é o seguinte: até esse momento da gente reconhecer como escritora, realmente é algo que leva tempo. E é comum, tá? A gente vem falando com vários escritores, eu já tenho mais de 20 episódios aqui, nesse bate-papo cultural, e isso é comum, mais comum do que se imagina. A pessoa escreve, tem ali o livro, mas ainda assim, parece ter uma vergonha de falar que é escritor. E Sim. a gente é escritor, sim, tem uma missão, que quando essa escrita ela nasce do coração, ela traz uma mensagem que pode chegar para o outro e fazer algo bom, é uma missão, somos escritores, sim, com orgulho, né? Então, isso é muito bacana, isso é muito importante. Estamos falando aqui agora de emoções, né? Conta para nós aqui, que eu acho muito gostoso isso, o que foi uma coisa na carreira literária, um momento ou um episódio que te marcou, que te emocionou de fato? Falou, isso aqui realmente é para mim. O que é que você nos conta sobre essa emoção? Se teve alguma coisa marcante assim. Sim, sim. Eu vou te trazer uma situação que, na verdade, como eu falei para você, eu não me vi escritora. E hoje eu percebo que muitas das vezes a gente coloca. Logicamente, nós temos nossos sonhos, nossas ambições, e a gente, infelizmente, o ser humano, ele se compara, né? Então, assim, ele vê o outro, mas o outro é escritor, eu não estou naquele patamar ainda. Mas, opa, calma, você vai chegar lá, você vai dar esses passos, né? Esse momento, inclusive, foi registrado, né? Que foi eu, naquela emoção ali, né, de autografar e entregando o livro para o meu filho, sabe? Ali eu falei, uau, realmente eu sou escritora. E essa emoção está no legado que eu desejo construir, que eu construo consciente, de uma forma consciente, sabe? Hoje, a Natália não quer escrever qualquer coisa. Eu quero escrever realmente algo que impacte o outro. E aí, uma das minhas formações, Andréia, é dentro da comunicação, e agora está no forninho um material que você vai ver em breve que fala sobre a gente destravar a nossa comunicação. Então, eu coloco muita parte técnica, mas não tem como eu deixar. Lembra do meu propósito? Não tem como eu deixar de impactar o outro, de trazer, porque tudo que a gente for fazer
independente da profissão, independente do gênero que você queira escrever, você precisa entender qual que é o legado que você quer deixar. Ah, Nath, mas tem como você escrever sobre fantasia e falar de propósito? Tem, lógico que tem. Ah, mas tem como você escrever algo técnico e falar de propósito? Lógico que tem. É a sua transformação que você está colocando ali, sabe? Um fragmento naquele livro e que pode sim encurtar o caminho do próximo. E isso é um grande impacto. Então, assim, a maior emoção que eu tive foi de estar ali com a minha futura geração, né? Que é o meu filho, que é um fruto, e eu saber que eu estou entregando para ele não só mais um livro, sabe? Estou entregando um livro que vai valer a pena ser lido. Mas mais do que isso, estou mostrando para ele que o sonho é possível. Eu estou mostrando para ele que aquele livro feio, né, que eu tinha postado lá naquele site e que só tinha uma capa azul e que só tinha escrito Fonte de Milagres, estava ali todo bonito, com direito a banner, com direito a uma livraria cheia, a fila para dar autógrafo, gente. Então, assim, é muito mais do que um livro, né? É um sonho realizado, para que ele também acredite nos sonhos dele. Então, eu vejo assim, a maior emoção não tem como não falar desse primeiro, porque uma das coisas que eu sempre me provoco a fazer, André, é uma coisa diferente no lançamento. E isso vem me dando uma expertise em lançamentos. Então, já fiz lançamento só no digital, lançamento só no livro físico, lançamento unindo o físico e o digital, que é o que eu acredito que dá muito certo, lançamento só para determinada plataforma, lançamento com outros combos, pré-venda, né, na parte do lançamento. Então, assim, cada lançamento eu quero fazer algo diferente para ter propriedade, mas também para testar. Porque no final das contas, gente, o que o escritor quer é ser lido, é ter mais pessoas, né, falando da obra dele, é ter mais pessoas impactadas com aquilo, com a sementinha que ele colocou naquele livro. Nossa, muito bacana. E acaba que você tocou num ponto, vamos falar, crítico meu. Esse trabalho que eu faço nesse bate-papo realmente é um desafio para mim, pessoal, porque a comunicação, ela é muito importante. E isso que você está trazendo é algo que muitos escritores têm dificuldade. Por quê? Quando a maioria também escreve, são pessoas mais fechadas. A escrita é uma forma de, né, de extravasar, de tirar de dentro. E quando a gente tem, nos desafia, terminou o livro, sim, mas e agora? Publicação. A publicação, eu tive livro que eu não publiquei, assim, eu não lancei, eu publiquei, mas não lancei. Tem diferença a publicação e o lançamento, entendeu? E tem diferença e faz diferença. Faz diferença a estratégia, faz diferença a comunicação, faz toda a diferença para que o livro realmente chegue onde ele tem que chegar. Né? Um livro somente publicado, ele é só mais um livro. Apesar de estar carregado de energia, de expectativa, de sonho, né, do escritor de ser lido, muitas das vezes ele fica ali, mais um, na prateleira, ou somente lá numa plataforma de milhões de obras. Né? Então, assim, é muito importante esse trabalho que você faz, depois nós vamos deixar aqui o contato da Natália, para a Natália realmente, né, trazer aí essa ajuda, que é algo muito valioso para os escritores, principalmente os iniciantes. Eu me coloco também inexperiente, eu sou totalmente aprendiz na vida, tenho 10 publicações, algumas com editoras, participei de 2 bienais, estou indo para a terceira agora, se Deus quiser, estarei lá dia 13 de setembro, lançando mais uma obra nacionalmente, e assim, realmente é um desafio, mas é algo muito valioso e muito uma recompensa a gente conseguir fazer que o livro chegue no destino, né? Então, assim, eu fico muito feliz da Natália ter abraçado essa causa de ajudar o próximo aí nesse sentido, porque ninguém sabe tudo, na verdade, cada um às vezes tem um pouco, mas no momento que a gente nos une para poder um ajudar o outro, realmente facilita a caminhada.
né, da literatura, que não é nada fácil. Então, já também falando um pouco, Natália, aí desses próximos, fala um pouco aí do trabalho que a Natália oferece, dos livros também, os outros, se você quiser estar comentando aí, e o que vem pela frente. O que você tem de muito gostoso, que a gente, né, escuta aí e grava e pega os contatos, deixa aqui para quem estiver assistindo depois, fazer os comentários, as perguntas. Sim, maravilha, André. Sabe o que acontece, gente? Tem que ter coisa nova sempre, porque a Natália de hoje não é a mesma semana passada. A Natália de hoje não é a mesma que deu entrevista em outros lugares antes, sabe assim? E isso é muito bacana. Logicamente que a nossa essência continua a mesma, é o que eu tento levar, né? É o que eu acredito. Mas se eu encontrar com você daqui a 5 anos, André, e você falar assim, a Natália tá na mesma, eu vou falar, ai, poxa vida, o que eu desperdicei? Porque eu acredito realmente que a gente deve se sentar nessa cadeira do aprendiz que você falou, né? E tá sempre fazendo algo novo, porque se nós somos pessoas novas nesse sentido, né? Que aprendeu algo novo, que desenvolveu, que produziu algo novo, então a gente não é mais o mesmo. Então vamos lá. Esse livro daqui, eu participei de um treinamento e eu fiquei instigada, porque você tinha que gerar uma renda lá em uma semana. Quem é do empreendedorismo vai saber que curso que eu estou falando, gente. E eu tinha esse livro porque eu só tinha o primeiro capítulo. E aí eu acabei presenteando as pessoas que me apoiaram nessa jornada com o primeiro capítulo. Eu falei, então ele vai sair. Então, eu keep calm, está tudo certo. Porque se eu acredito que hoje eu estou no meu emprego errado, que a minha vida está toda errada, que eu nasci na família errada, que o meu casamento está errado, sabe assim? Se eu olho para a minha vida e falo que está tudo errado, opa, consequentemente eu estou colocando a responsabilidade nas costas de outra pessoa. E aí eu estou colocando essa culpa nas costas de outras pessoas. E o que eu preciso fazer? Assumir a responsabilidade, tomar as rédeas, e aí eu sou capaz de mudar. Então, é um livro que vale muito a pena a leitura, e cada capítulo eu coloquei umas ferramentas de coach, né? Que eu fiz a minha formação lá em 2014, tive o meu consultório, né? Então, ajudando as pessoas, e esse livro é bem especial. E temos esse daqui, que aí eu vou trazer, e olha que bacana. É bacana mostrar esse livro assim, porque essa é uma boneca, não é o livro final. Essa é uma boneca. Então, o livro, gente, ele fica assim, até a gente ir fazendo as aprovações todas, né? Todo rabiscar, todas as coisas que a gente quer corrigir. Olha que bacana. Eu sou apaixonada pelo processo, viu, Andréia? E esse livro, Os Códigos dos Relacionamentos, é um livro que a gente lançou agora em 2025, em dezembro, e é um livro que a gente fez um lançamento muito bacana nas redes sociais, e eu convidei algumas pessoas para poder participar comigo, cada um com um capítulo, né? Agora, nesse processo, eu achei bacana você falar sobre a diferença de você lançar um livro, publicar um livro, que ontem eu fui atender uma mentorada, e aí ela pensou que fosse assim, que ela iria me pagar um valor X, e eu iria divulgar o livro, e que as pessoas iam entrar no link e iam comprar o livro e pronto. E aí, eu com muito carinho, eu fui mostrando o processo e os olhinhos dela foram brilhando. E ela falou, mas peraí, eu vou ter que gravar um vídeo? Mas eu sou tímida, mas eu vou ter que fazer isso, sabe assim? E eu entendi que é essa jornada que nos transforma no escritor que a gente quer ser, que a gente acha, que a gente olha para o vizinho, acha que a grama dele está mais verdinha que a nossa, né? E a gente fala assim, gente, o que eu preciso fazer para alcançar esse patamar? O que eu preciso fazer para poder ser reconhecida como escritora? E é o processo, é a jornada, é esse processo de transformação. Então, fazer um lançamento hoje significa você gerar esse burburinho nas redes sociais que o seu livro está chegando, né? Fazer um lançamento hoje é você investir realmente energia e mostrar a que seu livro veio, para justamente o seu livro não ser só mais um na estante, não ser só mais um naquela livraria, e pode ser que ele nem chegue numa livraria, porque se não tiver esse burburinho, não for feito de uma forma estratégica esse lançamento, pode ser que ele nem chegue numa livraria. Então, hoje, eu copilei assim o meu aprendizado na comunicação, no marketing, que eu tenho formação em publicidade e propaganda, né? A minha jornada assim no digital, que eu comecei no digital, é o que eu acredito que funciona. E
eu também não abro mão do presencial, porque eu preciso dar um abraço, um beijo, um cheiro na Andréia, entende? Eu preciso pegar o livro, gente, eu sou dessas que pega o livro, que cheira o livro, que gosto de ler no livro. Então, eu acredito que dá para a gente fazer um trabalho de excelência, alcançar, não prometo, Andréia, resultados extraordinários, mirabolantes, estratosféricos, até mesmo porque, para isso, a gente demanda de muito investimento, e a pessoa que estiver lançando tem que ser uma pessoa muito conhecida já, né? Então, assim, para quem está começando, que tem um livro engavetado, eu estou aqui para pegar a sua mão e a gente caminhar junto. Para quem deseja, tem o desejo de escrever, mas não sabe por onde começar, eu estou aqui para pegar a sua mão e ter esse processo. Então, hoje, eu condensei, né? Eu coloquei o meu trabalho para a mentoria escrita com propósito, para quem deseja escrever, mas também para quem deseja publicar. A gente pode sim buscar uma editora, é muito legal, mas a gente pode fazer uma produção independente, né? A gente pode estar dentro de uma Bienal, podemos sim, mas a gente pode fazer também um lançamento no seu bairro para as pessoas que você ama. Então, tudo depende do seu propósito com o livro. A gente está finalizando um livro agora, que a capa ficou linda, eu fiquei apaixonada com o livro. É de uma pessoa que veio do Ceará, hoje mora aqui na cidade que eu moro, Minas Gerais, Governador Valadares, e ela fez um livro que a ideia dela não é monetizar com o livro, é mais contar essa jornada de força, né, de guerreira que ela para homenagear as pessoas da família dela. Então, olha que lindo, olha que precioso esse projeto, né? Então, e eu estou tratando o lançamento dela como um livro de grande know-how. A gente vai fazer o lançamento nos 30 dias dentro da internet, né? A gente vai fazer lives, tem toda uma construção. Porque, assim, gente, eu não acho que vale a pena a gente fazer de qualquer jeito, né? Vamos combinar? É aquilo que eu falei, lembra que eu falei da minha entrega para o João Vitor? É o legado que a gente deixa. Isso aqui fica para sempre. Passa de mão para mão, daqui a pouco está num outro ambiente, daqui a pouco está num sebo, a pessoa adquire num sebo, sabe assim? Então, isso é para sempre. Então, eu gosto muito de ter essa consciência. O que que a gente pode deixar? Qual a marca que a gente pode deixar? Uma marca com propósito, né, André? Com Então, esse é o meu trabalho hoje. E eu estou sempre incentivando, né, as pessoas. Escreva, abra sua primeira live, grave seu primeiro vídeo, porque tem mensagens aí dentro de cada um, né, de nós, que vão sim impactar o mundo, que são capazes sim de impactar o mundo. E muitas das vezes a gente acha que vai vir um governo que vai salvar todo mundo, às vezes a gente acha que é ainda mais no ano político, né? Coração se enche de esperança por outras coisas. Às vezes a gente acha que é mudando de cidade, que a gente vai ser mais feliz ainda. Às vezes é mudando, até fazendo uma transição mesmo de profissão. Mas muitas das vezes é só a gente parar para se ouvir, porque a gente já viveu histórias que são assim capazes de impactar. Então, primeiro a nós mesmos, porque muitas das vezes a gente precisa se ouvir, mas também um pedacinho do mundo ao nosso redor. É o que eu acredito. E quem quiser me procurar, é só colocar Natália Souza, escritora, em todas as redes sociais. Natália com TH, Souza com Z, né? Natália Souza, escritora. Em todas as redes sociais vocês vão me achar muito facilmente. Que lindo, Natália. Nós já estamos caminhando para o final. A conversa é tão boa que Sério? voa. Aqui o tempo voa realmente, mas isso é muito gostoso. Eu estou assim me deliciando com esse projeto. A cada bate-papo, a cada episódio, realmente assim a gente conhecer pessoas que têm o mesmo propósito, que acreditam nessa transformação através da escrita, da leitura, é muito gostoso, é muito prazeroso e eu estou muito feliz. E agora vamos, né, partindo para o final aqui, eu vou fazer um bate-bola rápido com a Natália, para ela mostrar um pouco do lado da Natália, né? Um livro que todo escritor deveria ler, Natália, recomendação da Natália. Gente, eu vou falar a Bíblia, independente de religião, ali tem todas as histórias para você se inspirar, para você fortalecer, para você acreditar, sabe assim? Então, seria isso.
Um escritor ou escritora que você admira? Gente, eu tenho vários gêneros, né? Aham. Vários gêneros. Mas vamos falar de Clarice Lispector, que eu acho, né? Ai, lindíssima. A Mas preferida. assim, pois Então, é, eu poderia falar também de Adélia Prado, né? Que está aqui em Minas, mas eu poderia falar, ai, tanta gente, tanta gente. Na hora que você fala assim, eu poderia falar de um escritor nacional, né, que a gente lê, e eu recebo muitos livros de escritores nacionais. Então, agora, mais recentemente, a Cristiane, ela me mandou um livro justamente que é um despertar, que depois eu posso compartilhar com vocês, depois eu vou colocar nos stories, vocês procurem lá. com certeza. Escrever para você é? É uma arte. Escrever é me deliciar, é inconstante. Olha que interessante, porque às vezes você está muito feliz, você vai escrever, e às vezes você está muito triste, muito, né, chateado, e vai escrever também, mas escrever é uma arte. Publicar um livro é? Realização, pensar no legado, porque é algo que eu não tenho mais controle. Uma das coisas que eu descobri que na hora que o livro está publicado, a Natália não tem mais controle, porque a Andrea vai ler com o viés dela, com a intenção dela e vai receber aquilo que ela está procurando. E a literatura significa para você? Eu acho que eu poderia falar longevidade, imortalidade, né? Mas é uma paixão também. Uma palavra para definir a sua trajetória, Natália? Propósito, com toda certeza, gente. E olha que eu já caminhei assim, por diversos lugares, mas aquilo que eu faço com mais amor ainda, aquilo que a gente se sente, que a gente nem vê o tempo passar como agora, é propósito, não tem como. E aí é a mensagem que eu quero deixar, né? Para que ninguém faça nada por fazer. Se você está fazendo mais uma coisa assim, de qualquer jeito, opa, para, esse é o momento de você parar e realinhar. Olha a bússola, né? E aí, que bússola que é essa? Escuta aí seu coração. E um sonho? Ai, um sonho de continuar impactando novos aspirantes a escritores. Porque, assim, eu vejo que hoje os leitores que mais chegam até mim são leitores que também querem escrever. E tem um porquê. As pessoas com as quais eu mais me conecto, Andréia, são pessoas que não fizeram seu livro ainda, ou que não fizeram seu primeiro vídeo ainda, ou que não gravaram sua primeira live ainda, sabe? E eu falo assim, gente, mas por quê? Mas é lógico, é o propósito. Então, quando a gente está alinhado ao nosso propósito, a gente vai se conectar com pessoas. É sempre assim, um ajudando o outro, um lapidando o outro, né? A gente vai receber aquilo que está conectado ao nosso propósito de vida, com toda certeza. Tá certo, Natália. Então, foi uma alegria enorme esse bate-papo nosso. O tempo realmente voou, foi muito gostoso falar sobre desafios, falar sobre propósito, esperança, Deus que está acima de tudo, nos guiando, né, vida. Então, isso é muito gostoso. Eu quero agradecer imensamente a todos que vierem aqui depois, a Natália que tirou esse tempinho para falar com a gente, deixar esse recado maravilhoso aí, aquecer nosso coração de energia para realmente buscar o que nos fazem, né, fazem bem, o que a gente gostaria de fazer, e estamos aqui para isso. Então, um beijo a todos, muito obrigado pela companhia, e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijo, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Gratidão.